Fala galera, hoje no Renova Tudo eu vou dar 4 dicas de pintura de parede não convencionais para você decorar o seu ambiente. E a primeira dica de hoje de pintura de parede é a pintura degradê aquarelada, que dá um efeito muito legal chamado tie-dye. O tie-dye é esse processo que é utilizado para tingimento de tecido. Você mergulha o tecido na tinta e a tinta por absorção sobe. A tinta mais escura fica embaixo e ela vai desaparecendo nesse efeito degradê. E para fazer essa pintura você vai ter que escolher uma cor sólida, aqui a gente escolheu esse azul esmeralda e diluiu em branco. O legal dessa pintura é isso, você dividir em mais ou menos 3 porções, uma mais escura, uma média e uma mais clara, e fazer essas 3 aplicações usando um pano. Mas o que você tem que ficar bem atento é que você não pode dividir essas cores com uma linha, elas têm que se fundir. Esse é o principal efeito dessa pintura. E para isso, depois de seco, a gente deu uma lixada com uma lixa d'água. Mas se você for um exímio pintor, você pode usar uma pistola de pintura, que é muito mais complicado de fazer, mas você consegue esse efeito também. E o cara faz... Fiquei meio maluco, né? E a segunda dica é um clássico do Pinterest, que você encontra em vários ambientes. É aquela estampa zigue-zague, também conhecida como espinha de peixe, que se chama chevron. E para fazer essa pintura você vai ter que escolher uma cor de fundo, pintar toda a parede, depois mascarar esse zigue-zague com fita crepe. E eu vou tirar a fita crepe para vocês entenderem como que a gente fez essa pintura. Voilà, que em francês significa tá pronto. E aqui a gente escolheu 2 cores bem contrastantes, o preto e o cinza, mas você pode escolher um sobretom mais clarinho, que vai ficar um pouco mais sóbrio no seu ambiente. Para facilitar o processo dessa pintura, escolha uma medida padrão. Aqui cada listra tem 10 centímetros, aqui também nesse espaço mais claro, e a gente escolheu um ângulo de 90 graus para fazer esse zigue-zague. E a terceira dica é a pintura geométrica. É com esse nome que você vai encontrar nas pesquisas se você quiser dar uma olhada em outros exemplos. E o importante dessa ideia é você escolher uma paleta de cores. Escolher uma cor principal e fazer a derivação a partir dela. E aqui como exemplo a gente usou uma paleta de rosa. E se você gostou muito dessa composição e quer fazer igualzinho, a gente usou aqui a cor Cartas Guardadas, Castiçal, Vela Aromatizada e Meia Luz. Eu acho que essa é a forma mais fácil de fazer, com esses sobretons. Se você quiser misturar cores, é muito legal, mas é um pouco mais difícil de harmonizar. Bom, o conceito, como você já percebeu, é geométrico, então as linhas são todas retas, e para fazer essas linhas você vai precisar de uma fita crepe. Você pode inclusive deixar as divisórias bem aparentes, e você pode fazer a pintura como a gente fez aqui, ou você pode deixar o espaço da própria fita crepe como divisória. A Paloma Cipriano já explicou como fazer essa pintura no vídeo que você pode clicar no card aqui em cima. E a quarta dica é uma das que eu mais gosto e que inclusive eu faria muito fácil lá em casa, que é a parede inacabada. A parede inacabada nada mais é do que uma meia parede. E tem esse contraste muito grande de cores. Um fundo branco, uma cor mais forte, aqui no caso, o verde. O diferencial dessa ideia é a imperfeição, então você não precisa se preocupar em fazer uma linha reta. O lance é você traçar uma linha imaginária ou num terço da parede ou na metade da parede e pintar de baixo para cima com um rolinho, sem se preocupar com a perfeição. O negócio aqui é você deixar desencontrado o acabamento da pintura. E essa ideia aqui funciona muito bem em quarto, quando você quer fazer às vezes da cabeceira da cama. Você não tem uma cabeceira e faz aquele fundo pro teu box ou pro teu colchão. E aí, você já fez alguma pintura parecida com essa na sua casa? Não fez, mas se inspirou e quer fazer? Publique uma foto com a hashtag Casa de Verdade para que a gente possa conferir. E não esqueça de curtir esse vídeo aqui, que é sempre muito importante pra gente, e se inscrever no canal Casa de Verdade. E semana que vem eu volto com mais um Renova Tudo. Beijo, fui!